Prazer enorme estar com vocês novamente, com Saúde Online, sempre se propondo a trazer especialistas em assuntos altamente interessantes, de muita pesquisa, de teor de muito conhecimento, que as pessoas têm necessidade de saber. E agradecer aos patrocinadores, a Soares Corretora, a AME Rio e a Remax. Esses são as empresas que nos proporcionam essa oportunidade de estarmos fazendo um trabalho como esse. Eu vou pedir licença para ler, porque o currículo do médico que eu trouxe aqui hoje para conversar com vocês é bem extenso. Então eu peço licença para poder apresentar Dr. Anderson Hertz Lessa. Dr. Anderson é especialista em ortopedia e traumatologia. É membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tendo feito sua residência médica no Hospital da Marinha Marcílio Dias, sendo residente e fazendo parte do staff. É pós-graduado em Medicina do Esporte. É especialista em nutrição esportiva de alta performance. É coordenador geral do processo de avaliação dos atletas do Parasurf para a seletiva para o Mundial da International Surf Association, ISA. Por aí vocês já podem imaginar o que nós vamos poder resgatar dessa pessoa que está aqui na nossa frente e que eu quero apresentar a vocês. Prazer imenso, doutor Anderson, de trazer o senhor aqui. Prazer o meu, é uma honra poder estar aqui hoje, receber esse convite, poder ter esse momento de onde a gente pode trazer um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente procura bem fazer para ajudar as pessoas, para trazer um pouco de informação. E é importante que a gente tenha canais como esse aqui, como o seu podcast, que traz esse tipo de possibilidade a tantos e tantos que necessitam do que a gente vem para poder, na verdade, compartilhar aqui. Não digo ensinar, na verdade, compartilhar. Obrigada. Antes de tudo, já estou lhe agradecendo. Obrigado a você. Doutor Anderson, eu vou começar perguntando ao senhor sobre um assunto que as pessoas têm muita curiosidade e às vezes vão por um caminho só, e aí o senhor vai falar todos os caminhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a dor lombar. O que o senhor tem a nos falar? Então, a dor lombar hoje, atualmente, ela é a segunda maior causa que leva as pessoas à emergência dos hospitais, seja para medicação, seja para iniciar um tratamento médico. E o que a gente vê na grande maioria? Na grande maioria das vezes, a gente vê grande parte dos pacientes se automedicando e achando que vão resolver o problema simplesmente tomando remédios. Imagine o seguinte: não é uma bactéria que a gente vai fornecer, ou um germe específico que a gente vai fornecer uma medicação e a gente vai resolver o problema da dor. Quando o organismo ele sinaliza para nós algo que não está legal ali, seja uma dor ou algum problema, é uma maneira inteligente do organismo dizer para você que você precisa dar atenção a essas coisas, que você precisa estar atento àquelas alterações. Grande parte das dores lombares, elas têm inúmeras causas. Podem ser causas por desequilíbrios musculares, falta de fortalecimento muscular, pode ser por afecções reumatológicas, né? Toda mulher depois dos 37 anos de idade, ela tem que necessariamente fazer uma avaliação reumatológica para poder afastar as possíveis causas reumatológicas que também têm afecções na coluna. A gente tem alterações também que estão ligadas a desequilíbrios musculares, a falta de fortalecimento muscular e também a famigerada hérnia de disco que todo mundo fala,
sempre, né? A gente, na prática diária, a gente observa o paciente sentar no consultório e dizer para nós: doutor, eu tenho 3 hérnias de disco. E aí você vai examinar aquele paciente e você vê que ele naquele momento não tem sintomas de nenhuma daquelas hérnias que ele relata ter. E o que é isso? Isso é porque muitas vezes existe ali um desequilíbrio muscular, uma falta de fortalecimento muscular, que gera potencialmente, às vezes, uma contratura muscular, né? E faz com que ele sinta essa dor, né? A ressonância é um exame muito específico. Então, se a gente analisa pura e friamente o exame, ele, para nós, ele é um exame complementar. A clínica, ela é sempre soberana. Lógico, a gente valoriza o resultado desse exame. Sim. Mas por ele ser complementar, ele complementa uma hipótese diagnóstica. Então, ele, para nós, vai corroborar aquilo que a gente vem, do que a gente tem da anamnese que foi feita, do exame físico completo, para que a gente possa entender o que possa estar acontecendo. Daí, quer dizer, mesmo que a pessoa tenha a tal hérnia de disco, ela pode não ser a causa da dor. Sim, com isso? certeza. Por exemplo, se você possivelmente fizer uma ressonância minha, por exemplo, pode ter ali uma protrusão discal e não necessariamente aquilo representar sintomas. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado para não fazer uma análise fria do exame, para não fazer uma análise pobre do exame, porque o exame ele não anda sozinho, ele não caminha sozinho, ele vem junto com o paciente. E o que a gente vê na grande maioria é que às vezes as pessoas elas querem resolver o problema e muitas vezes a gente recebe ao longo dos dias, doutor, dá uma olhada nessa ressonância aqui, vê o que você acha. Mas espera aí, eu preciso te examinar, eu preciso te ver, preciso ver o que você tem, preciso ver qual é o seu sintoma, para que a gente possa estabelecer um diagnóstico correto. A partir desse diagnóstico correto, estabelecer as estratégias adequadas para que o paciente possa ter resultado, para que ele possa melhorar. Senão ele muitas vezes fica acontecendo, na grande maioria das vezes, o que é? O paciente toma medicação, passou o efeito do medicamento, é igual a pedra no sapato. O que acontece? A dor volta. Então a coluna, ela é igual sentar num restaurante caro. Se você não se cuidar com o tempo, não tiver uma vida mais ativa que possa te proporcionar um fortalecimento muscular, uma hora essa conta vai chegar. E é importante fortalecimento muscular, reequilíbrio de musculatura pélvica, reequilíbrio da musculatura abdominal, fortalecimento da musculatura paravertebral, né? Para que você possa diminuir essas dores, né? E aí cada coisa numa fase do tratamento, e a gente tem fases. Muitas vezes o paciente chega no consultório para nós e fala: doutor, eu já fiz as sessões de fisioterapia, mas não melhorei. Isso. Mas muitas vezes o tratamento não é só a fisioterapia. Qual é o objetivo desse tratamento? É você trabalhar para você conseguir colocar esse paciente na academia, para que ele fortaleça. E muitas vezes ele só fez 10 sessões de fisioterapia e ele acha que fez bastante coisa. Para você começar a ver qualquer resultado para um tratamento de coluna, são pelo menos aí 12 semanas, mais ou menos algo em torno de 3 meses, para você conseguir promover um fortalecimento muscular. Mas muitas vezes o tratamento inicial da fisioterapia, ele vai promover, que é a analgesia, que é tirar a dor, e basicamente desinflamar. Então você não consegue num primeiro tempo fortalecer, a não ser que você inicie a reeducação da postura global no momento inicial. Existem 2 correntes dentro da fisioterapia, da reabilitação. A que inicia o RPG num primeiro momento e a que não inicia. Como às vezes o médico deve proceder? Cada um tem um jeitinho de fazer. E não existe o certo nem o errado, existe o que o paciente te mostra. Entendeu? A partir do que ele te mostra. Né? Porque às vezes a pessoa está num momento de muita dor ali inicial. Se você tentar fortalecer o que está dolorido, muitas vezes você pode acabar piorando a condição desse paciente no momento inicial. Se muitas vezes o problema é a dor, pode ser interessante uma analgesia, né? Tirar a dor num primeiro momento e desinflamar para que ele possa fortalecer num segundo momento.
E aí fazer o RPG, fazer o Pilates, para posteriormente fazer um tratamento onde ele possa estar na academia. Quer dizer, o início de tudo tem que ser a fisioterapia. Na grande maioria das vezes, sim. Por quê? Para tirar a dor e desinflamar. Para que você reduza a dose de medicação que o paciente está fazendo. Para que você consiga ter digamos assim, um approach melhor de toda e trabalhar em diversas frentes diferentes. Porque só a medicação, o tratamento fica muito pouco. E muitas vezes o paciente acha que é a medicação que vai curar ele. E não é, a medicação é uma fase do tratamento. E é uma fase menor. E é uma fase... Ela pode permanecer por bastante tempo? Sim. Mas ela não é a fase mais importante. Entendeu? Ela nos ajuda, mas não é o mais importante. Então o paciente muitas vezes ele se automedica por muito tempo, ele faz o tratamento, ele acaba de tomar o remédio e ele fala, bom, eu tomei o remédio e não curei. Porque na verdade existia alguma alteração ali. Existe uma lei, né, na medicina que a gente chama de lei de Frank-Starling, né? O que a gente utiliza muito para dizer do movimento da contratilidade cardíaca, né? E que as fibras musculares elas precisam ter um grau de distensibilidade o mais próximo do ótimo para contrair com qualidade. Não pode ser demais, distendido demais, que a gente tem o caso da insuficiência cardíaca, né? As fibras são tão dispersas que contraem sem eficiência, né? Mas também não pode ser encurtada demais, contraturada demais, porque também não contrai com qualidade. E aí é importante que você tenha um grau de contração e de distensão dessas fibras o mais próximo do ótimo para contrair com qualidade. E isso você ganha com fisioterapia, com liberação miofacial, dependendo associar sessões de massoterapia, desde que não seja muito pesada no momento inicial, fazer o RPG, entendeu? E isso... O Pilates também é interessantíssimo e a academia num momento posterior. Às vezes você não consegue botar, o objetivo é a academia, mas às vezes eu não consigo a academia no início. Então preciso ter todo um trabalho para conseguir fazer com que esses pacientes se beneficiem do tratamento. E utilizando o diagnóstico correto, com as estratégias corretas, a gente consegue promover muita melhoria para os pacientes, muito resultado positivo no tratamento. Doutor, e normalmente vamos dizer, o ortopedista, aquele que vai examinar, né, fazer a anamnese, como o senhor falou, que vai orientar, então, o paciente a esse, vamos dizer, início de tratamento? Sim, ele vai, a partir de uma anamnese, de um exame físico adequado, procurar entender todas as informações que possam ajudar esse médico a raciocinar para um determinado caminho, né? Às vezes pode ser o caminho de uma alteração reumatológica, né? Existem algumas doenças reumatológicas que afetam a coluna vertebral e elas precisam também ser pesquisadas, sobretudo em mulheres, né? Com idades acima de 36, 37 anos, né? É muito prevalente, né? Então toda mulher, pouca gente nos fala isso, mas toda mulher deve fazer uma avaliação reumatológica a partir dos 36 anos de idade, pelo menos uma, para poder saber e entender se ela tem alguma afecção, né? A gente tem uma série de doenças reumatológicas que são hoje na prática clínica negligenciadas. A própria fibromialgia é uma delas, é uma síndrome miofacial que grande parte das pessoas tem e que é subdiagnosticada. E a gente vê isso muito no dia a dia. Se ouve muito falar hoje em fibromialgia, né? Estamos diagnosticando muito mais essas síndromes miofaciais, né? Que a gente não tinha o conhecimento delas e grande parte delas, a própria fibromialgia tem muita associação com quadros, às vezes, psiquiátricos juntos, que aí é uma abordagem toda, sempre todo tratamento tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Não é só o médico. Muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório achando que vai ocorrer ali uma mágica, e não vai. A mágica só acontece a partir do momento que a gente estabelece um diagnóstico correto, que a gente estabelece as estratégias adequadas e que a gente também tem uma equipe multidisciplinar envolvida em todo o processo de melhoria do paciente, né? Então, o senhor, não é certo as pessoas hoje, eu vou fazer Pilates, eu vou fazer RPG, elas mesmas determinarem aquilo que elas vão fazer, porque o que a gente vê muito isso hoje também,
Ah, eu vou para o Pilates, eu vou fazer RPG, eu vou isso. Não, porque isso faz eu ficar, vai fazer eu ficar com menos dor no joelho, na lombar, isso, enfim, vai fazer eu emagrecer. Quer dizer, a gente hoje ouve as pessoas muito sem entender realmente o corpo humano, né, naquilo que o senhor está realmente explicando. Por exemplo, as mulheres, a partir dos 35, né, que o senhor... 35, 36 anos é uma idade ideal para fazer a avaliação reumatológica. Uma avaliação reumatológica, quer dizer, isso é uma coisa muito importante que a gente não tem essa informação. Eu acredito que a maioria das mulheres não tem essa informação. Uma coisa importantíssima que ocorre também, vale a gente ressaltar, é a questão da osteoporose, né? A mulher, a partir do momento que ela para de menstruar, ela perde a ação de um hormônio que é extremamente importante para a massa óssea, que é o estrogênio. E a partir da perda do estrogênio, ela começa com o tempo ir perdendo massa óssea. E como é feita essa avaliação? Geralmente de 2 em 2 anos, a mulher deve fazer alguma solicitação de alguns exames de sangue que são testados, são dosados, e da densitometria. E uma vez que seja estabelecido o diagnóstico de osteoporose, ela iniciar tratamento e aí ela anualmente passa a fazer essa verificação. Para quê? Para ver se o tratamento está sendo efetivo. Por quê? Porque às vezes eu estou tomando remédio, mas o remédio não está sendo suficiente para tratar o problema. E aí, de acordo com cada fase, existem medicações que são mais interessantes de serem feitas. E essa avaliação é feita muitas vezes pelo reumatologista, entendeu? E o que acontece eu posso dizer porque impacta diretamente na minha especialidade, muitos pacientes fraturam o fêmur quando chegam na idade mais velha, né? Com mais idoso, digamos assim. Por quê? Por conta de osteoporose que muitas vezes é negligenciada. Então ele não vai quebrar o fêmur quando ele tiver com 50, 55 anos, a não ser que seja um trauma de alta energia, Sim. que a gente não espera na grande maioria das vezes. Mas quando ele ficar com mais idade, que ele adquirir um pouco mais de senilidade, ele vai ficar suscetível a essas fraturas se ele não tratar. Então é basicamente isso. E hoje a gente sabe que o indivíduo que fratura o fêmur, eu não quero ser alarmista aqui, mas só para a gente trazer dados que possam corroborar isso, em torno de 1/4 dos pacientes, quando fraturam um fêmur, mesmo operados, mesmo que operados 1 ano após a cirurgia, eles têm uma chance de quase 25% de virem a falecer por conta da fratura. Entendeu? Então é uma alteração que causa uma morbidade, né? Uma morbimortalidade que a gente chama tremenda. Então, e as pessoas não têm noção. A gente negligencia. Né? O paciente começa a fazer o tratamento para osteoporose e simplesmente ele para. E qual a ideia que a gente tem que ter? Que se ele parar, ele vai perder tudo que ele fez até hoje do tratamento. Porque é um ciclo aquilo ali. Ora, o cálcio está no osso, ora, o cálcio está no sangue. E quando dá osteopenia? A osteopenia já é a baixa de massa óssea. Penia de baixa, né? A baixa da massa óssea. A partir desse nível, que é em torno de -1 a -2,5 o desvio padrão, você já está formalmente indicado a iniciar o tratamento. E aí, de acordo com cada caso, a gente institui uma medicação específica, né? O próprio reumatologista geralmente é quem conduz esse tipo de caso, mas eu costumo conduzir com os meus pacientes porque eu prefiro. Então, a osteoporose, ela vai ser apresentada através de um exame de densitometria óssea. Sim, é o que e ela é tratável? Sim, tratável, completamente tratável, né? O que a gente precisa fazer é não deixar de fazer essas avaliações regulares. Certo. Né? A gente, é aquela coisa, eu não sei do problema, então eu não tenho medo dele, ele não me afeta. Entendeu? Mas é o que a gente não pode deixar ocorrer. Hoje a medicina ela tem uma visão completamente preventiva, ela não tem mais uma visão de uma medicina só tratadora da doença em si. E é essa prevenção que leva a gente a reduzir os custos com saúde, que são importantíssimos para qualquer gestor público, né? Com certeza.
Doutor, é muita coisa que a gente quer saber, né? Mas eu vou tentar, nesse tempo, procurar falar sobre todos os aspectos daquilo que o senhor é especialista. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nutrição esportiva, que é outra coisa também, que é uma celeuma, as pessoas falam as coisas de um jeito, porque hoje as informações são dadas pela internet à vontade de cada um, né? Então, aqui hoje nós estamos na frente de um especialista. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a nutrição esportiva. Então, a gente sempre, quando a gente fala do contexto de nutrição, suplementação, é sempre importante a gente ter em mente que muitas informações que estão disponíveis, né, na mídia digital, muitas delas vêm envelopadas de pseudociência, de falsa ciência, né? Então tem muita coisa que a gente lê ali que ela não tem um conteúdo técnico, né? Tem falso conteúdo técnico. Então é importante, no contexto de atividade física, no contexto de suplementação esportiva, que a gente tenha essa consciência, que nem tudo que eu leio ali é a mais pura verdade, né? Então, para isso eu preciso ter em mente que as coisas que eu estou procurando para ler, se são artigos científicos de validade, de bons periódicos, né, que produzem conteúdo adequado para que você possa seguir aquelas informações, né? Às vezes procurar seguir bons cientistas no assunto, pessoas que trabalham com isso constantemente, que tecnicamente tenham um padrão diferenciado, né? O que a gente vê na grande prática é que a pessoa às vezes começa a fazer atividade física e ela nem sequer investigou a possibilidade de qual o risco dela de um desfecho cardiovascular. Então ela muitas vezes iniciou a atividade num contexto ali de performance, de endurance, mas muitas vezes não fez uma avaliação cardiológica para isso. E hoje, do ponto de vista de atividade física, de performance, quando a gente fala performance, a gente também fala nutrição, a gente precisa entender que o importante primeiro a gente tem que se alimentar bem. Primeiro a gente complementa bem. O que os estudos dizem para nós? Que a alimentação é o bolo e a suplementação é a cereja do bolo. Então não adianta eu querer conceder para o bolo a cereja se eu não tenho os ingredientes, então eu não tenho o próprio bolo. Se eu como mal, se eu fico muitas horas sem me alimentar, né? E cada tipo de atividade, cada objetivo, ele vai ter um objetivo que a gente consegue traçar na nutrição esportiva. Se o objetivo é emagrecimento, a gente consegue trabalhar uma linha voltada para emagrecimento. Se o objetivo é performance esportiva de alto desempenho, a gente consegue conceder performance esportiva de alto desempenho. E quando eu digo alto desempenho, a gente precisa sempre diferenciar entre o alto desempenho a custo de anabolizantes, que a gente vê hoje na grande prática, muitos médicos prescrevendo de forma indiscriminada, né? E muita gente apresentando um pseudo resultado, né? Na minha visão, esse não é o contexto real de performance esportiva, né? O atleta de alta performance, ele não é um atleta que faz hormônios, entendeu? Uma coisa é que ele possa fazer num contexto de tratamento de doença. Para você ter caracterizado doping numa competição, você tem que ter 2 de 3 critérios. A substância ela tem que ser nociva para o teu organismo, ela tem que ou ser nociva para o seu oponente ou ser nociva ao espírito do jogo. Toda vez que ela for nociva a 2 desses 3 critérios, é considerado doping. Então, eu tomo uma medicação, eu posso fazer uso dessa medicação mesmo sabendo que ela não é permitida? Não, o médico do atleta, ele preenche uma autorização para uso terapêutico, né? E ele encaminha isso para o Comitê Olímpico, o comitê avalia e vê se existe um substitutivo dentro daquele diagnóstico para aquela
deficiência. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, antes de o senhor terminar. Para cada esporte, vamos dizer, é dado um tipo de nutrição? Como é que eu vou dizer? Para cada esporte, vamos dizer, tem a sua receita, vamos dizer assim. Sim. Do ponto de vista de... Você diz em relação a quê? Em relação à suplementação, alimentação, nutrição esportiva? Você diz em relação a substâncias de uso, de abuso e que podem caracterizar doping? Eu preferia que o senhor começasse assim, sobre a nutrição. Cada esporte tem a sua... Então, quando a gente fala num contexto de atividade esportiva, de alta performance, a gente sempre tem que pensar que atletas de alta performance, eles têm uma relação muito íntima com o uso do carboidrato. E o que a gente vê, na grande maioria das vezes, das práticas, é que as pessoas querem fazer um contexto de atividade de alta performance, mas elas têm aversão ao uso do carbo. E o que a literatura científica diz para nós? Isso não sou eu quem está falando, isso quem está falando é a literatura científica. É que se o atleta tem uma avaliação nutricional com equilíbrio energético calórico de carboidrato condizente para as atividades que ele faz, ele vai se beneficiar do ponto de vista de performance desse uso do carboidrato, sem para isso estar engordando, sem para isso estar predispondo diabetes, sem para isso estar predispondo pico de insulina. Então, isso é interessantíssimo a gente relatar. Sim. Porque essas informações elas não chegam. Com certeza. E o que eu vejo na prática é vários atletas que não consomem carboidrato para atividade física. Com isso, eles têm fadiga mais rápida, o desempenho, a performance esportiva é menor. Se você fadiga mais rápido, você cansa mais rápido. Se você cansa mais rápido, o seu oponente, num contexto de atividade física, ele pode perder. Até tem uma história bastante curiosa que eu gostaria de falar para o público, é que a gente não ouve muito falar sobre isso, e a gente tem um dos suplementos que a gente utiliza para performance, que é o próprio Gatorade, que as pessoas usam muito. Ele tem uma história desse nome, qual é a história desse nome? Existia um time dos Estados Unidos que era chamado Gators, e esse time sempre no segundo tempo da partida ele vencia seus oponentes. Por quê? Porque ele tinha uma bebida energética que ele fornecia quando ele entrava em depressão de carboidrato. Olha. E eles alcançavam muitas vezes das suas vitórias no segundo tempo da partida. E aí eles começaram a chamar de Gators Aid, né, que é o cuidado dos Gators. E aí o nome passou a ser Gatorade. É uma coisa interessantíssima. Com né? certeza. Isso é muito bacana, né? Muito legal. Assim, eu gosto muito dessas histórias assim, relacionadas a coisas da medicina, né? Doutor, me diz uma coisa, às vezes quando as pessoas estão assim, eu acho que o fulano está desidratado, eu acho isso. Toma um Gatorade, isso aí tem alguma coisa a ver ou da cabeça? Então, a gente tem alguns contextos de performance, foi bom você tocar nesse assunto, que é o conceito de hidratação esportiva, né? O indivíduo, antes de qualquer atividade, ele tem que estar bem hidratado. E ele tem que ter uma quantidade de carbo adequada, né, para que ele possa desempenhar a atividade. A gente tem as reservas de glicogênio, né, uma reserva em torno de 150 gramas no fígado e 80 gramas hepático, mas isso pode variar, né? O glicogênio é a maneira pela qual o organismo ele armazena a glicose, e ela é clivada, né, ela é quebrada e vira glicose para fornecer ao sangue, fornecer à musculatura a atividade da contratividade muscular que você precisa para a atividade. E a gente tem a consciência que todas as nossas reservas elas são depletadas após 50 minutos de atividade. Olha. Então, num contexto de atividade física, passou 50 minutos de atividade, você tem que necessariamente repor o carbo. Olha, fantástico. Ninguém sabe disso. Não. E muita gente às vezes não faz, né?
Num período intra-atividade, dentro da atividade, antes da atividade, você pode conceder o carbo. Agora, a proteína, a gente tem um tempo para fazer a proteína. A gente tem 2 condições para a proteína. Ela leva em torno de 72 horas para que você complete todos os estoques. Então, você tem 72 horas para repor aquela proteína do treinamento. Logicamente que você tem o que a gente chama de timing, que é o tempo onde você vai fazer, a quantidade que você vai fazer da substância e o quanto você vai fazer. A quantidade, o tempo e qual o melhor momento para você fazer. E qual o melhor momento? O melhor momento é até 2 horas após a atividade física. Essa é a hora de ouro do atleta. 2 horas depois? Até 2 horas depois da atividade física. Por quê? Porque as suas células estão ávidas por glicose, ávidas por essa necessidade de reposição, tanto do glicogênio quanto de fazer reparação de proteína. O próprio futebol, que a gente também trabalha com futebol, né, com atletas esportivos, ele tem uma carga de aceleração e desaceleração muito grande, muita contração excêntrica envolvida na atividade. Para isso você precisa que haja uma reparação tecidual. E quem vai dar essa reparação tecidual? É a proteína do pós-treino. Então ela precisa entrar dentro das primeiras 2 horas. E qual o melhor momento? O melhor é que seja dentro das primeiras meia hora pós-treino. Então aquilo que a gente vê da pessoa ir para a academia, malhar e ficar conversando na rua e voltar 10 horas da noite, 2 horas, 3 horas depois para se alimentar em casa, isso é fora do contexto de suplementação esportiva, né? Lógico que também quando a gente fala de suplementação esportiva, a gente tem que sempre acender os olhos, por quê? Porque a gente tem muitos suplementos que são contaminados, entendeu? Ele tem uma contaminação junto do suplemento. E aí, muitas vezes, isso leva às vezes, um contexto de performance que não é um contexto esportivo genuíno, entendeu? A própria UADA, que é o Comitê Internacional Antidopagem, né, ela acredita que muitos suplementos não sejam tão confiáveis assim, porque podem levar ali enxertados substâncias contaminantes para que possam dar melhor resultado, entendeu? Então, existe uma maneira de você fazer isso no contexto de performance. Como é que geralmente se faz? O ideal seria que o atleta adquirisse 2 produtos do mesmo lote, ele toma um produto, o outro produto é acondicionado para uma possível contraprova, se for necessário. Que também não é feito dessa forma, né? Grande parte das pessoas não fazem. Mas essa é a forma correta de se fazer. E esse complemento seria o que, efetivamente? Então, o complemento que você diz dessas substâncias... que depois de meia hora, né, que o senhor computou? Então, o suplemento é o seguinte, é uma carga de carboidrato associada após atividade a uma carga de proteína, associada à quantidade de água que você perde com o treinamento. Então não é só o carbo e não é só a proteína. Você tem que repor a quantidade de água que você perde. Senão você cria um contexto de desidratação crônica. E o contexto de desidratação crônica, ele é preponderante para fazer com que o paciente, que o atleta faça lesão muscular. Tenha queda de rendimento, faça cãibras, tenha cefaleia durante a atividade, tenha náusea, né? Tenha desconforto gastrointestinal, cólica. Uma série de sintomas que estão associados às vezes à desidratação, né? Como disse cãibra também, né? Não sei se tem. Doutora, você me diz uma coisa, então, toda pessoa que pratica esporte, né? Como o senhor falou, de alta performance, ela tem que ter um acompanhamento. Sim, tá tem. Certo? Com certeza. Não existe você falar em performance esportiva, em alta performance, num atleta que não acompanha, que não trata, que não sabe em quais percentuais ele está, em quais níveis ele pode chegar, né? Um contexto, hoje você tem um contexto todo voltado para a performance, que é um contexto multidisciplinar, onde você trabalha várias frentes.
não só a parte de suplementação e de alimentação, como a parte também da carga de treinamento, do controle psicológico para a atividade que o atleta desempenha. Isso, doutor, vamos dizer, tem tudo a ver, né? Nós vimos agora a Olimpíada, né? Tem tudo a ver com, vamos dizer, com aqueles que ganharam as medalhas. Isso tem tudo a ver com esse acompanhamento? Sim, com certeza. Normalmente, eu quero dizer que aqueles que conseguem ser campeões, eles estão mais bem preparados fisicamente? Sim, você geralmente, quando um atleta chega nesse nível, ele não chega nesse nível sem um aparato por trás. Que aparato é esse? É um aparato de recovery muscular, que é a reabilitação, né? É um aparato de educador físico, promovendo o treinamento físico desse atleta. É um aparato nutricional, com uma nutricionista tratando esse atleta. É um aparato médico, com o médico tratando das possíveis deficiências desse atleta. É todo tratamento multidisciplinar que você dá à causa com um objetivo. Se o objetivo é uma competição daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, no período off-season, fora de temporada, são feitos exames desses atletas, onde você ali começa a estabelecer as metas. Por que isso? Porque às vezes o que funciona bem para mim como atleta, talvez não funcione muito bem para você. E é preciso que isso seja feito de forma individualizada, de forma particular, entendendo a necessidade. Um grande exemplo é o exemplo da própria cafeína. Para uns atletas, ela é extremamente excelente e estimulante. Para outros, depende do tipo de metabolização da cafeína, ela causa sintomas como ansiedade, estresse, perda de sono. Então você precisa entender isso no contexto para cada pessoa. E aí, estabelecendo as melhores estratégias, você consegue ter resultado. Lógico que a suplementação esportiva, ela nem sempre é o mais importante do ponto de vista de performance. Às vezes, ela pode dar para o atleta 5, 10% da qualidade de desempenho. Mas, às vezes, aquele 5% já é o suficiente para que ele chegue mais rápido. Perfeito. Que ele ganhe aquela fração de segundo que vai ajudar ele a ser campeão. Então, isso, os atletas que não se inserem nesse modelo, eles têm uma dificuldade maior. E, como você fez a pergunta para nós muito bem, perfeita e muito inteligente, por sinal, da nutrição, vale a gente falar também dos indivíduos que são veganos, né? Sim. E esses veganos que fazem atividade física, esses atletas veganos, eles conseguem ter uma mesma qualidade de suplementação que um indivíduo que não é vegano. Olha. Eu falei, é verdade? É verdade. Eles podem ter, porém é muito mais difícil. Por quê? Porque a quantidade que ele precisa ingerir é muito maior. Um exemplo disso, né? Existe, é possível, mas é difícil. Então, é muita resiliência, muita disciplina, né? Pra você ter ideia, a proteína vegana, vegetal, né? Aí a proteína de soja, a proteína do milho, elas têm a proteína do milho, ela tem uma capacidade maior de leucina. E a gente sabe que a leucina hoje ela é um grande ativador da síntese de proteína, da construção da massa muscular. Mas a gente tem dentro da proteína vegetal, o ferro da proteína vegetal, ele não é um ferro do grupamento M da hemoglobina, não é um ferro êmico. Então o que acontece? Você necessita de muito mais quantidade de ferro para que você possa fornecer para o organismo a necessidade de ferro que você precisa, diferentemente da dieta de quem come carne vermelha. Sim. Doutor, me diz uma coisa, de todos os esportes que a gente conhece e acompanha, né? Qual deles é aquele que precisa assim, de mais qualidade
da parte assim, muscular, de desenvoltura, são os que usam bola, futebol, vôlei, basquete, ou natação, por exemplo, que é totalmente diferente, né? Um processo diferente. Tem essa diferenciação também na parte Então, a gente tem uma coisa que a gente chama dentro da medicina do esporte, os somatotipos, né? De acordo com os somatotipos, cada esporte ele tem um biotipo específico de atleta. Você vê que os atletas da natação, todos eles, grande parte deles tem mãos grandes, pés grandes, muitas vezes as pernas um pouco mais curtas e o tórax um pouco mais alongado. É o somatotipo, geralmente, do atleta da natação. No futebol já é uma perspectiva um pouco mais diferente, mas o futebol, como tem várias posições diferentes, você tem diversos tipos, somatotipos, que se diferenciam um pouco mais. Mas você tem determinados perfis, por exemplo, o corredor fundista, que é o corredor de longas distâncias, ele tem um perfil muscular diferente do perfil muscular do corredor de 100 metros rasos, que são fibras musculares um pouco diferentes, né? Uma constituição muscular diferente, né? Você tem, lógico, uma questão genética envolvida, mas você tem uma questão também que a gente chama de fenotípica, que é o que? Como esse gene ele vai se apresentar na prática da atividade. E aí a própria atividade ela vai selecionando os seus suscetíveis. Então, as pessoas que mais vão se desenvolver naquilo são necessariamente aquelas que têm um somatotipo mais específico para aquele esporte. Você pode ir construindo isso ao longo do tempo, começar desde pequenininho e ir construindo esse perfil? Sim, você até pode, mas você tem que ter uma constituição também genética que seja favorável, biológica favorável, né? Associado, lógico, a um tipo de alimentação específica, algo voltado hoje para o atleta, para a performance, né? É igual você vê, grande parte dos atletas da ginástica olímpica, eles têm um perfil muscular um pouco diferente do perfil do jogador de futebol, do perfil do nadador, né? São mais baixos, são mais fortes, né, digamos assim, não fortes do ponto de vista de performance, mas uma constituição muscular um pouco diferente, porque está associado àquele tipo de esporte. Não sei se consegui responder a sua pergunta a respeito. É exatamente isso que eu queria perguntar. Essa diferenciação, né, de cada esporte, vamos dizer, tem que ser olhado diferenciado, como o senhor falou, né? Mais baixo, mais musculoso, mais essa parte. O senhor falou até da natação, que é bem interessante, a pessoa realmente percebe isso, né? E quando você para olhar, você vê que basicamente da vida. Todos eles têm o perfil praticamente igual para o esporte. E as pessoas que têm esse perfil, elas acabam se sobressaindo um pouco mais. Quando ela já está... E aí você tem uma série de estudos relacionados até a relação da digital, dizendo qual é o esporte que vai ser. Você tem uma infinidade de coisas. Isso daria vários podcasts. Dá muito, bastante. Tem muita coisa para dizer, é um assunto que eu praticamente e particularmente adoro muito. A nutrição esportiva é um grande xodó. E você vê o quanto dá para você fazer coisas bacanas, com resultado, com qualidade de vida e com saúde, promovendo longevidade, que é o mais importante. E uma parte também assim de educação, né, da pessoa ter aquela saber daquilo que ela pode, fazer a coisa certa para poder produzir tudo que é bom e saudável na vida, né, doutor? Com certeza. Tem uma coisa que a gente vê muito e que isso é interessantíssimo que a gente coloque aqui também, é que muitas vezes a pessoa ela começa a fazer a atividade de caminhada, né? E ela não tem a consciência que ela precisa também fazer o exercício resistido. A musculação, para quê? Porque uma coisa é a saúde cardiorrespiratória, outra coisa é a saúde das articulações e dos tecidos, do osso.
E isso é o exercício resistido que dá. Não é só a caminhada. Resistido. O que a gente vê às vezes na prática, muitas vezes o atleta, ele vai fazer a atividade física, então o que acho que não. Então, o que acontece? Muitas vezes o atleta, ele vai fazer a atividade física e ele começa a... Na verdade, digamos que não seja atleta, ele faz atividade uma vez por semana ali. Eu resolvo correr no domingo, e no domingo, quando eu corro 2 horas. E aí, o que ele faz? Na verdade, ele está causando ali uma bomba para o coração, né? Porque ele pega um dia da semana... esse exercício é aeróbico? Sim, ele é aeróbico, ele está ocorrendo ali uma queima, né, de caloria, mas não é um exercício cardiorrespiratório, não é cardiovascular. Por quê? Porque a carga de catecolamina que é gerada nesse exercício, ela é muito grande, e isso faz com que o organismo não tenha tempo suficiente para vasodilatar e trabalhar esse exercício cardiorrespiratório. E qual é esse tempo? O que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia até esse momento, que é o quê? No mínimo 3 vezes por dia, por semana, por pelo menos 35 a 50 minutos numa carga que a gente considera adequada para a atividade. Eu não vou dizer submáxima, porque a gente tem pacientes às vezes que são cardiopatas, que é uma outra coisa também. Às vezes o paciente faz algum tipo de tratamento, vai ao médico e o médico fala para ele: o senhor não pode fazer atividade física que o senhor infartou, que o senhor é coronariopata. Lógico, ele vai fazer exames detalhados e vai ver qual o melhor nível para que ele reabilite. Ele não pode não reabilitar esse coração, esse pulmão. Nos Estados Unidos, em 2001, a gente já reabilitava, fazia reabilitação cardíaca para transplantado pulmonar e transplantado cardíaco. Fantástico. E no Brasil a gente ainda tem medo de tratar com atividade física pessoas que são coronariopatas. E é um conceito completamente errado. Né? Se a gente fizer isso com os pacientes, né, naturalmente estaremos fadados ao fracasso. Com certeza. Então a gente precisa, lógico, fazer os exames adequadamente, tratar adequadamente, colocar os pacientes em condições de tratarem com segurança, de fazerem sua atividade física com segurança, né? Tanto a parte cardiorrespiratória, né, que é a caminhada, que é a corrida, quanto a parte do exercício resistido, que são coisas que caminham juntas. Doutora, agora que a gente quer chegar ao ponto, né, que as pessoas estão muito ávidas para conhecer do senhor. Nós falamos aqui que o senhor é coordenador geral do processo de avaliação de atletas do Parasurf, Sim. para a seletiva do Mundial do ISA. Agora eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso e um pouco sobre esse tipo de trabalho magnânimo que nós todos ficamos boquiabertos diante de tudo que se passa nesse mundo, né, paralímpico. Na verdade é uma grande alegria poder fazer parte disso, e é um grande presente para mim, é uma grande honra poder fazer parte desse momento tão ímpar, né, na história da Confederação de Surf e do Parasurf no Brasil em especial, né? Como que surgiu a história do Parasurf, né? O Parasurf já tinha anteriormente atletas, né, antes de 2022, que competiam no cenário internacional, mas a gente não tinha no território nacional, na Confederação de Surf, um trabalho que fosse voltado para as competições, para os atletas, para a gente organizar quem são esses atletas, para trazer esses atletas à tona e para que a gente tivesse uma seletiva criada com o intuito de conceder aos parasurfistas, aos atletas adaptados,
essa condição de competir e de serem selecionados para o Mundial da ISA, que é o Campeonato Mundial de Parasurf. A gente tem vários ícones nessa área hoje, né, que é o próprio deles, o Davizinho Radical, né, o Felipe Kizu, o Felipe, o Fig, o próprio Fig, né, o Roberto Pino e vários outros, né. Mas como que surgiu, na verdade, a minha história com o Parasurf? Quando foi em 2022, eu tive com o Dr. Sandro Luzes, até aproveitar para deixar um abraço para ele, um amigo fisioterapeuta de mão cheia, um cara extremamente técnico, e a gente tem a oportunidade de trabalhar junto na confederação e trabalhar junto no dia a dia e trocar muito conhecimento, crescer muito junto. E ele entrou em contato comigo e falou: Anderson, eu recebi um contato do Luiz Renato, que é o pai do Davizinho, né? Porque o Geraldinho, que era o diretor de Relações Institucionais da ACB Surf, que é um amigo, uma pessoa que temos um carinho imenso, né? Estaria vindo para o Rio para fazer uma reunião, porque com a nova gestão da Confederação de Surf, que tinha sido eleita no ano de fevereiro de 2022, com Teco Padarates, com Paulo Moura e com Brigitte Maia, né? Brigitte até que é a coordenadora atual da pasta do Parasurf e do surf feminino, eles tinham o projeto de criar o Parasurf naquele ano. E aí o Geraldinho reuniu conosco e falou: olha, eu acredito, eu tenho muita vontade de que aconteça o Parasurf, mas eu não sei dizer se ainda vou poder bater esse martelo e dizer que vai acontecer a competição. E talvez eu só consiga fazer isso em julho. E aí, em junho, maio para junho. E aí, assim, parece que como uma coisa benção divina, né? Quando ele falou isso, eu falei: isso vai acontecer. Beleza. Só que até então no Brasil a gente não tinha nada a respeito da avaliação dos atletas disso. Quem avaliava os atletas na competição do Mundial na ISA. E aí eu tive que me debruçar num caminho, desbravar um caminho que eu desconhecia. E aí eu fui procurar tudo que tinha de literatura a respeito desse assunto. Do Comitê Paralímpico Internacional, da ISA, que é a Associação Internacional de Surf, para ver como eles faziam. E aí a gente começou a trabalhar essa frente e teve a graça de conseguir, né, preparar o regulamento, né? E até eu sou muito grato à pessoa do Sandro por ter me apresentado à Confederação de Surf, o pai do Davi, o Luiz Renato, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, assim como a própria família deles também, que me apresentou ao Geraldinho, e a gente pôde receber a confiança da Confederação de Surf. Nessa reunião lembro também que estava o Guilherme Polastre, que é um amigo valoroso também, e a gente preparou todo esse regulamento de avaliação. E quando foi mais ou menos no início de agosto, a gente teve a primeira seletiva, que foi em Maracaípe. E a gente vai para Maracaípe, avalia 42 atletas. Esses atletas competem, vão para o Mundial da ISA. Lá no Mundial, 100% dos atletas que a gente avaliou aqui tiveram suas categorias confirmadas lá. Que beleza. O que diz que o que a gente fez aqui tinha uma certa qualidade. Lógico. Né? E no ano seguinte, a gente teve uma nova competição em Cabedelo, daí a gente avaliou mais 28 atletas. E foi para o Mundial da ISA, né? No Mundial da ISA em 2022 a gente teve uma situação completamente fria, completamente difícil para a gente colocar às vezes atletas que são espásticos, tetraplégicos, tetraparéticos, para surfar numa condição de frio água extremamente gelada. Então a gente montou toda uma estrutura, a gente criou uma estufa para que esses atletas pudessem ter esse aquecimento pós-bateria.
Era uma situação muito fria. Lá em Huntington, no ano passado, já foi uma situação um pouco diferente. Era uma água era um clima um pouco mais quente, né, lá na Califórnia também, mas era vento o tempo todo. Então o paciente desidrata muito, né? Então a gente tem uma atenção muito com a questão da hidratação, com a questão da reposição, que é muito importante para a atividade. Se a gente não fornece o combustível para a atividade, esses atletas eles correm o risco de ter câimbra, passar mal, né? Tem essas coisas todas, cefaleia, né? E queda de performance, queda de resultado. E a gente pegou um momento único ali, porque são atletas diferentes, né? Por quê? Porque grande parte deles trazem algumas doenças de base, que são coisas que a gente tem que ter a atenção no momento em que surfam, né? E a gente consegue fazer um trabalho com muita qualidade e entregar um trabalho com muita qualidade, né? A gente faz uma pré-ativação muscular antes da bateria, um trabalho psicológico para que esses atletas surfem, a gente faz um recovery pós-bateria, então a gente vai para o hotel muitas vezes, a gente faz a linha quem são os atletas para o recovery, para a reabilitação muscular, para a atividade que eles fizeram, e a associada à questão nutricional também, e também a gente promove reuniões para poder falar como foi a bateria do dia com os atletas, quais são as perspectivas. Então a equipe técnica toda, os técnicos também dos atletas, a parte da coordenadoria, sempre estão muito envolvidas nesse processo para que a gente consiga fazer com que os atletas desenvolvam o seu melhor. No ano de 2022, o Brasil ficou em 4º lugar, com 38 seleções. Né? No ano de 2023, a gente ficou em 3º, com 40 seleções. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos e da França, porque, a meu ver, eles tinham equipe completa. O Brasil, a gente não tinha as equipes femininas, que a gente trabalhou esse ano para levar. Então, esse ano a gente vai estar levando uma equipe que ainda não está totalmente completa, mas está quase completa. E quando será isso, doutor? Então, vai ser de 3 a 9 de novembro, em Huntington Beach, na Califórnia também, Huntington Beach. E a gente vai estar junto com a delegação de Parasurf para dar todo o amparo para o atleta nessa fase tão importante. E a gente acredita que a gente possa melhorar o nosso perfil de medalha para esse ano. Tudo vai depender de... Bom, já está pertinho, né? Pertinho. Já está pertinho do ouro, né? Pertinho. Vamos ver, estamos chegando, né? Com certeza. E os trabalhos, o Parasurf tem muito orgulho de poder fazer parte, de receber a confiança da confederação para esse trabalho. Hoje a gente tem quase 100 atletas que já estão classificados e estão prontos para competir em qualquer tempo. As federações estão trabalhando no sentido de criarem um circuito próprio de parasurf, né? Além da seletiva para o Mundial, e a gente tem muito orgulho de poder ajudar, e a gente está aqui para servir. É esse o nosso objetivo, e a gente vê esse esporte crescer, né? A questão da acessibilidade, né? Eu costumo falar para grande parte desses atletas que eles são a vitrine e o exemplo para tantos e tantos outros. Né? É isso mesmo. Que com toda a limitação, né? A limitação financeira, a limitação dos incentivos que precisam ser maiores, né? Para que eles possam ter esse alcance para as atividades que eles desempenham, né? Não só para a questão da visibilidade, a visibilidade ela é importante, mas para a questão do que eles geram de melhoria pessoal para cada uma das pessoas, para cada pessoa com deficiência, né? De que também é possível eu sair do meu problema e estar competindo, estar fazendo uma atividade física, estar me inserindo num contexto social, né? E a gente tem essa ideia de ser inclusivo. A ISA, ela não tem no seu escopo de parasurf, ela não tem
as deficiências intelectuais. Mas no Brasil a gente entende que a gente precisa ser inclusivo. E a gente incluiu na competição, na nossa competição, mais 3 categorias que não tem na ISA, para que isso possa talvez levar para eles o exemplo de que também é possível. Então a gente tem hoje a categoria de autismo, né, a categoria de Down e a categoria de surdos. Que maravilha! Que também competem no caráter competitivo da seletiva. Não para ir para o Mundial, mas competem em iguais condições a todas as outras classes que competem para a seletiva, dentro de uma mesma competição. É algo belíssimo, esse já é o 2º ano que esses atletas estão competindo, né? E a gente sempre vai fazendo os ajustes com o avião voando, né? Então a gente vai observando as necessidades, os ajustes, como é algo novo para nós também, a gente vai observando as necessidades de ajustes e vai propondo isso de acordo com que o barco entra nesse mar aí e vai enveredando por esse caminho. Doutora, olha senhora, o senhor é um exemplo, né, que nós todos precisamos quando olhamos para o seu trabalho e vemos, né, esses atletas, porque a gente reclama às vezes de muito pouco. E isso dá uma garra, dá uma vontade da gente, se tornar um pouco melhor, né? Ver as coisas de uma outra maneira, né? Sim. E aplauso é pouco para o seu trabalho, é muito pouco. O esporte que eu mais amo é surf. Apesar de já ter idade, e o surf ser uma coisa moderna, eu sou apaixonada por surf. Tem até um canal que fica passando sempre, né, surfistas, e eu acho maravilhoso o domínio que tem ali diante do mar, que é uma coisa tão esplendorosa, né, e tão incógnita, né, e um podcast é muito pouco para falar sobre isso. Sim, daria um podcast sozinho se a gente for contar essa história. E até existe agora a proposta da própria Confederação de Surf. Eles estão em mente de construir um documentário a respeito desse assunto para poder contar para as pessoas essa história, que é uma história fantástica, é algo único que está acontecendo hoje e é uma oportunidade muito grande de poder contar essa história. Nós queremos estar aqui para participar dessa história, para poder contar para todos aqueles que conhecem o Saúde Online, pelo tempo que nós trabalhamos com saúde, que as pessoas também possam acompanhar esse trabalho. Sim. Que é novo, como o senhor mesmo colocou, e que é de uma grandeza absurda, né? Tanto da parte deles, quanto da parte de vocês, que fazem com que isso aconteça. Sim, tem toda uma questão envolvida de acessibilidade, de inclusão social, com toda certeza. A questão de você, de exemplo, porque os atletas todos, eu costumo dizer para eles sem sombra de dúvidas e sem ser piegas ou demagogo, não tenho essa vontade de sê-lo, que para mim não importa quem vai ser o campeão. Todos ali já são campeões. Com certeza. Por quê? Porque eles são exemplos para quem está lá fora. E o senhor também é campeão. A gente coloca só aquele grãozinho de areia ali para poder a coisa funcionar. Mas é um pouquinho de cada um e o teu pouquinho também faz diferença, né? Isso aí. A gente não pode achar que o nosso pouquinho é tão pouco que não possa ajudar. Lógico. Né? Ninguém tem tanto que não tenha o que doar e ninguém tem tão pouco que não tenha o que receber, né? Perfeito. Ninguém tem tanto que não tem o que receber e ninguém tem tão pouco que não tem o que doar, né? Perfeito. Doutor, olha, eu não sei como agradecer. Eu quero convidar o senhor novamente para a gente falar especificamente de surf. Sim, do claro. Parasurf, que até novembro, né, a gente ainda tem tempo para trazer, e imagens também. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, também vão ter assim muita curiosidade, muita vontade de ver um trabalho dessa grandeza. Então eu quero agradecer, doutor Anderson, muito obrigada. Essa a função do Saúde Online, é trazer guerreiros, trazer vencedores como o senhor,
e que possam dar esse exemplo hoje à humanidade carente, absolutamente carente de pessoas como o senhor. Então, eu quero agradecer e convidá-lo para voltar aqui. O convite já está feito e já está aceito, hein? Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade, adorei, excelente, né? Faz com que o tempo passe rápido e a gente não sinta que o tempo passou, né? É isso Parece mesmo. por nós aqui, eu falaria mais 3 horas aqui, Eu não também pararia. ficaria aqui sem porque parar, é um né? assunto que, assim, é inesgotável. Ele mesmo vai se amarrando e vai saindo um monte de coisa, né? É verdade. E obrigado por toda a oportunidade agradeço. de estar aqui, de poder falar um pouquinho daquilo que a gente tenta bem fazer, né? Que a gente possa sempre estar sendo abençoado pela luz de Papai do Céu para poder estar conduzindo as coisas com boas ações, estar tomando boas decisões, né? E que não só o Parasurf quanto os pacientes que a gente trata possam observar essa melhora no dia a dia daquilo que a gente faz, do nosso estudo. É muito gratificante poder ver a melhoria dos nossos pacientes e ver o resultado acontecer daquilo que a gente faz, né? Isso aí, doutor. Mais uma vez, obrigado, que essa luz divina sempre esteja sobre vocês. Amém. Né? A todos aqueles que estão conosco. Quero agradecer a Remax, a AME, a Soares Corretora. Pedir para vocês curtirem, compartilharem, dar o like, que isso é muito importante para que nós possamos continuar a trazer pessoas como o Dr. Anderson, e eu prometo que eu vou trazer o Dr. Anderson novamente aqui para nós falarmos especificamente sobre isso. Muito obrigado a todos, especial Dr. Anderson outra vez. Eu queria só aproveitar, sem querer te interromper, já te interrompendo, para agradecer também a todas as pessoas que contribuíram para que a gente chegasse aqui, né? Porque a gente às vezes chega a desempenhar às vezes algumas funções e a gente acaba de alguma forma não citando todas aquelas pessoas que nos ajudam, né? A nossa família, por toda a entrega, por todo o tempo que eles, né, abdicam de nós para que a gente possa estudar, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente tecnicamente se desenvolva. E a todos vocês por esse canal magnífico aí que pode dar reverb, né, naquilo que a gente faz no dia a dia. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez e continua a minha promessa. Curta, compartilhe e dê seu like. Obrigada. Tchau, tchau. Viu como é que dava muito?